Vamos começar com o nosso Bahia, que venceu, venceu bem. E Lula, eu queria começar esse debate do Bahia fora da bola, fora do campo, tá? A gente tem uma imagem assim espetacular. Foi tweetada pelo perfil Canto das Torcidas, que é um perfil muito bom no Twitter, eu até retuitei. E, enfim, tem várias imagens, né, de Pituaçu hoje. É um público muito bom. Relógio, já joga na tela aí. É, um abraço grande, né, da torcida do Bahia nessa estreia, nesse início de temporada, Campeonato Baiano, mas a turma tá empolgada, né, meu velho? Porque esse público aí numa estreia de campeonato estadual, realmente, quando eu vi, eu disse, eu não acredito não, pô, isso é imagem antiga. Aí fui ver esse porra, é verdade, a turma chegou junto, valendo. Rapaz, foram quase 25 mil pagantes, tá? Pituaçu tem uma capacidade de 32, né? Na minha época eram 32, 157, tá? É, e eu acho que se fosse na Fonte Nova, teríamos um público ainda melhor do que esse, pela localização da Fonte Nova, pelo maior apego que o torcedor tem com a Fonte Nova. Mas eu acho que nem a mudança de casa é, é, poderia afastar o torcedor deste momento novo que o Bahia vive, tá? Hoje foi o primeiro jogo oficial do Bahia enquanto Sociedade Anônima do Futebol, gerida pelo Grupo City, tá? Então marca o início de uma nova fase do Bahia, tá? É um negócio assim completamente novo e que o torcedor está muito empolgado, muito otimista. Apesar de que, tá? Para o jogo de hoje especificamente, a gente não viu grandes diferenças, né? Dos 11 jogadores que começaram jogando, 8 já estavam na Série B do ano passado, né? 3 reforços apenas começaram o jogo em campo: o goleiro Marcos Felipe e a dupla de zaga Canu e Raul Gustavo. Os outros 8 jogadores já faziam parte do elenco do Bahia na Série B do ano passado. E assim, gente, é impressionante a relação que o torcedor do Bahia tem com o clube, tá? É, frequência em estádio é comum, tá? É chover no molhado. Só que hoje foi especial porque quando a gente pega aí de 2000 para cá, tá? Esse foi o maior público em primeiro jogo de temporada do Bahia, de 2000 para cá. Se eu não me engano, 99 foi um pouco maior, tá? Mas de 2000 para cá, curiosamente, 99 era um Bahia também sociedade anônima, tá? Era o Bahia Opportunity, Bahia do Banco Opportunity de Daniel Dantas. Mas eu acho que o torcedor sabe que hoje se virou uma chave importante, é a chave de um novo Bahia, e aí para o bem e para o mal, mas eu acho que mais para o bem, eu acho que o Bahia tem um futuro do ponto de vista do resultado a médio e longo prazo, um futuro muito bom, tá? Um futuro muito bom. Não só pelo investimento, como também pelo know-how que o Grupo City adquiriu nesses anos fazendo futebol, tá? Fazendo no mundo todo, tá? Não foi um acontecimento isolado, eles fazem futebol no mundo todo. E isso é muito importante para o Bahia. E o torcedor está 100% empolgado. Eu, infelizmente, não pude ir para o jogo hoje, né? Mas aqui nos meus grupos a galera tá empolvorosa, né? Repito, apenas 3 jogadores que iniciaram em campo são novos reforços. Mas o torcedor sente o clima, o momento. E tem outra coisa, tá? Bahia, depois de algum tempo, o Bahia iniciou bem um ano. Tá? O Bahia iniciou bem um ano. O Bahia fez um bom jogo hoje. Não foi um jogo espetacular, não tá tudo perfeito, tem coisas a serem é, melhoradas, corrigidas, mas o Bahia fez um bom jogo. O Bahia construiu um justo placar, tá? Foi um 3-1 justo. O Bahia teve gols anulados hoje. O Bahia fez 3-1 e teve gols anulados. Poderia ter feito mais. Não foi tudo beleza desde o início. Assim, acho que a primeira chance do Bahia no jogo, primeira chance clara, assim, clara, do Bahia no jogo foram aos 32 minutos. Foi uma bola na trave de Matheus Bahia, um chute de fora da área.
né? E aí, logo depois, aos 33, o Bahia abriu o placar com o Goulart. Depois desse chute na trave, teve o rebote, o Bahia voltou, circulou a bola, parou na esquerda de novo com Matheus Bahia. Matheus Bahia esperou o Mugni passar, Mugni cruzou rasteiro, a bola chegou ao segundo pau para Goulart completar para o gol, abriu o placar 1-0. E depois disso, meio que o jogo se abriu para o Bahia, né? O Bahia abriu o placar, o jogo se abriu. Acho que a Juazeirense relaxou um pouquinho, não sei se sentiu o impacto ou se tentou sair um pouco mais para ver se conseguiu um empate, mas o jogo se abriu e o Bahia, 4 minutos depois, quase 5 minutos depois, o Bahia fez o segundo gol, um cruzamento na área, a defesa cortou, a bola foi parar na entrada da área com Rezende, volante, que finalizou muito bonito, fez um belíssimo gol. O Bahia fez 2-0 ainda no primeiro tempo. E assim, na minha opinião, justo. O Bahia demorou de encontrar os caminhos no jogo, mas quando encontrou, construiu os seus gols com consciência, com mérito, e abriu logo 2-0 no primeiro tempo, em coisa de 5 minutos, ali entre 32 e 37 minutos do primeiro tempo. O Bahia, ainda no primeiro tempo, teve uma outra chance clara com a Caio Vidal, com Vidal. Vidal entrou livre na área pela direita, finalizou em cima do goleiro, poderia ter sido 3-0. E o Bahia ia para o segundo tempo ainda mais tranquilo, ainda mais leve, com a torcida apoiando, tá? Em nenhum momento a torcida vaiou porque não estava construindo no início do jogo, etc. A torcida foi paciente, acho que compreendeu o que é o início de trabalho, tá? Que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Então, o torcedor, mesmo nesse início, assim, sem muitas chances de gol, sem muita criação, o torcedor seguiu apoiando, e isso é muito legal. No segundo tempo, a Juazeirense até tentou sair um pouquinho mais para o jogo, mas eu acho que o Bahia seguiu melhor. O Bahia seguiu melhor, seguiu construindo mais chances, tá? E conseguiu marcar o terceiro gol, tá? Já assim, uma jogada de Vitor Jacaré, que já merecia o gol, tá? Ele saiu 2 vezes impedido na cara do gol. E assim, por detalhe, por pouca coisa. Teve o segundo gol no lado dele, inclusive. Seria um belíssimo gol, porque foi uma jogada bem construída no chão, por dentro. E seria um belíssimo gol mesmo. Mas logo depois, Jacaré construiu a jogada, né? A jogada que foi do terceiro gol. O terceiro gol que foi o gol da estreia de Biel. Biel entrou no segundo tempo, né? No lugar de Caio Vidal, não fez um bom jogo, Caio Vidal. Aí é uma revelação do Inter, emprestada ao Bahia. Ele não fez um bom jogo. Saiu Já e tá entrou. recebendo a corneta aqui no chat, viu? Já tem gente dizendo, Caio Vidal é triste, Igor Santos. Caio Vidal é triste. Acho O assim, Sport tentou ele ano passado. Caio Vidal chegou a mostrar algum futebol no Inter, tá? Mas já no Inter ele viu o seu desempenho cair um pouco. E no Bahia ele não conseguiu voltar a desempenhar da mesma forma do início, quando ele subiu da base para o profissional. Eu ainda espero que ele possa recuperar os caminhos dele para jogar um bom futebol. Acho que ele tem potencial, não acho que ele é um jogador descartável, não. Mas enfim, Biel entrou no lugar dele, e Biel tem uma história legal, ele foi revelado pelo Fluminense, mas o primeiro clube dele de base foi o Bahia, né? Então, quando o Bahia anunciou ele como reforço, ele foi comprado junto ao Fluminense por 10 milhões e 500 mil reais, né? O Bahia anunciou com imagens dele na base do Bahia, garoto, criança ainda, jogando pela base do Bahia. E hoje ele estreou como profissional, num cruzamento de Vitor Jacaré, também por baixo. Ele finalizou finalizou para o gol e venceu o goleiro, marcando 3-0 para o Bahia. Neste momento aí, já havia uma festa, né? Tanto, inclusive, que o Juazeirense colocou em campo o volante Feijão, né? E a torcida fez uma festa enorme por Feijão. Feijão foi revelado pela base do Bahia, um atleta muito identificado com o clube, com a torcida,
foi o autor do gol 1000 do Bahia em Brasileiros, lá em 2013, contra o Internacional. Então, quando ele entrou hoje em Pituaçu, quando ele entrou em campo, ele foi muito saudado pela torcida, se emocionou. Após o jogo, ele até falou que ele sonha em voltar ao Bahia, né? Eu vejo isso de um ponto de vista técnico bem difícil, mas ele sonha com isso, de voltar ao Bahia, que é o clube que ele ama, o clube que ele torce, e que o torcedor também o ama, né? E, enfim, isso me marcou bastante, porque Feijão talvez tenha sido o último jogador que eu tenha criado assim, um laço afetivo, né? Eu tenho fotos com Feijão, adoro Feijão, pela forma como ele se porta, como torcedor mesmo, né? E tinha aquelas brincadeiras com Vitória, ele também perturbava muito Vitória, antes de clássico, depois de clássico. Michael Jackson, que fez gol importante, também tá no Juazeirense, né? Pelo Bahia. Tava, mas não é a mesma relação não, tá? Não é a mesma relação. Assim, ele foi importante para o Bahia em 2010 ali, no acesso daquele time. Se eu não me engano, foi o artilheiro do Bahia naquela Série B de 2010. Mas é uma relação curta, né? Acabou ali, ele chegou a voltar em 2013, mas não teve um bom desempenho. Já Feijão não, Feijão é um atleta que foi criado nem tanto foi uma relação criada nem tanto pelo desempenho dele em campo, mas mais pela figura que ele é, tá? Pelo soteropolitano que ele é. Eu acho que o torcedor se vê muito em Feijão pela postura dele como pessoa, como torcedor, né? Igor tá aqui falando no chat que Feijão era o torcedor em campo. Eu via muito isso. E eu acho que o torcedor, quando viu o Feijão entrar hoje pela Juazeirense, quis aplaudi-lo. Eu Como acho que se aplaudisse. Feijão teve uma, assim, vivendo bem de longe, tá? Posso estar enganado aqui, mas do outro lado tinha Neto Baiano, né? Que era exatamente isso pelo Vitória e era um torcedor do Vitória ali e tal, e tirava muita onda com o Bahia. Depois veio o Feijão, né? Eu não tenho certeza se eles chegaram a ser contemporâneos ali na rivalidade, mas eu acho que o Feijão fazia um pouco dessa versão do outro lado ali no Bahia, né, Lula, também? Eu acho que até chegaram a fazer parte, mas eu acho que o auge de Neto Baiano foi antes de Feijão Talvez ali aparecer. tenha sido nas voltas de Neto Baiano, né? Que voltou já. Exatamente, Né? exatamente. Eu acho que o fim do auge de Neto Baiano no Vitória foi 2012 ali, ele jogando pelo Vitória, e Feijão foi subir para o time principal do Bahia em 2013, um ano depois disso. E naquele ano ele foi o autor do gol 1000, como eu falei aqui, o gol 1000 do Bahia em Brasileiros. Mas o torcedor adora Feijão, né? Como eu falei, é mais pela relação dele como torcedor do clube, pela postura, do que pelo futebol que ele já jogou pelo Bahia. Apesar dele ter tido alguns bons momentos, tá? E alguns momentos também bem bizarros pelo Bahia, bem bizarros. Mas enfim, queria citar isso porque foi algo que marcou a relação do torcedor hoje com o jogo, tá? O torcedor muito feliz, muito otimista, Dia de festa. pouca cobrança, não sei até quando isso vai durar, tá? Não sei até onde isso vai durar, mas de pouquíssima cobrança. O Juazeirense diminuiu, né? Depois que o Bahia fez 3-0, o Juazeirense uma jogada ensaiada, um escanteio cobrado se não me engano, por Clebson, tá? Clebson fez um cruzamento alto. Conheço demais. Imparável. Um cruzamento alto, assim, no segundo pau, mas já quase fora da área, né? E aí a defesa do Bahia estava postada quase próxima do gol, ali na pequena área. E o jogador, esqueci agora o nome, o jogador do Juazeirense que marcou o gol. Ele estava livre, finalizou de primeiro, um bonito gol e diminuiu. Depois disso, o Bahia chegou a ter mais uma chance. Kesley, pronto, muito bem. O Bahia chegou a ter mais uma chance e a Juazeirense também teve mais uma chance, um chute de fora da área que Marcos Felipe fez uma boa defesa. Aí a melhor participação do estreante, de um dos estreantes, Marcos Felipe. No todo, o Bahia fez um bom jogo. O Bahia mereceu vencer. Fez 3-1, poderia ter sido mais, tá? A Juazeirense também não foi nenhum desastre em campo. Eu acho que foi apenas uma imposição de superioridade clara do Bahia, tá?
Tem coisas ainda a melhorar. Eu acho que o Bahia tende a jogar pelo chão, com a bola tocada, e nem sempre o passe encaixou, nem sempre o atleta estava no ritmo certo para dar a opção de passe, né? Então, eu acho que isso tende a melhorar com o tempo. E outra, né? O Bahia tem muito jogador para estrear, tá? Lula. Como eu falei, apenas 3 estreantes começaram o jogo hoje. No segundo tempo entrou Everaldo, né, camisa 9, e entrou também Biel. Então estrearam 5. Mas o Bahia tem ainda o lateral esquerdo, Juana Chaves. O Bahia tem o volante Nicolás Acevedo. O Bahia tem 2 jogadores que estão treinando já há algum tempo no Bahia, tá? Acho que vai fazer um mês que eles estão treinando no Bahia, ainda não foram anunciados e não foram ainda regularizados. Estou falando do volante Diego Rosa e do ponta Kaique, tá? São 2 atletas que o Bahia já tem acertados. Eles estiveram no jogo hoje, tá? Não sei exatamente se Diego Rosa estava, mas Kaique foi visto, Chaves foi visto, Acevedo foi visto lá no jogo em Pituaçu. E tem muitos jogadores para estrear. Tem conversas adiantadas com alguns outros jogadores. Cicinho, lateral direito, já está em Salvador. Tá? Ainda tem uma negociação que parece ter dado um passo atrás agora com Santi Rodrigues. Estava bem adiantado, né? Mas acho que essa noite teve uma notícia aí vinda do Uruguai de que essa negociação teve um pequeno problema neste momento, mas ainda não está encerrada. É possível ainda que o Bahia conte com Santi Rodrigues, né? Seria um reforço interessantíssimo, na minha opinião. Então, assim, diversos atletas ainda para estrear. Jogaram na zaga Canu e Raul Gustavo, mas o Bahia trouxe também Marcos Vitor do Ceará, trouxe também David Duarte, que é do Fluminense, que eu acompanhei bastante na época do Goiás. Eu acho um bom jogador. Então, tem muita coisa para a gente ver ainda nesse novo Bahia, nesse Bahia gerido pelo Grupo City. E eu acho que o torcedor tá otimista com isso, tá? Acho que ele tá feliz pelo que ele viu hoje, mas ele tá mais feliz ainda com o que ele acha que ele pode ver daqui para frente, né? Eu acho que esse é o resumo de hoje e do sentimento do torcedor ao ver esse time hoje. Lula, eu vi o jogo e, como você frisou, eu acho que o início do jogo do Bahia teve um jogador importante pela experiência, que é o Ricardo Goulart. A equipe da Juazeirense chega a incomodar o Bahia no início. Estava um jogo bem disputado. Até a primeira chance assim, clara da partida foi da Juazeirense numa cobrança de falta, que o goleiro do Bahia acaba defendendo. E você via os atletas, acho que até pelo público, pela expectativa, né, desse novo Bahia, os jogadores um pouco nervosos. E o Goulart deu uma tranquilidade no time, deu uma tranquilidade dentro. Você vê ele gesticulando muito com o elenco do Bahia e ele abre o placar, né? Então, toda aquela pressão já abaixa aí juntamente com esse gol, e o Bahia ficou mais leve, né? Tanto que venceu bem, poderia até ter feito mais gols, né? Mas eu acho que a experiência do Goulart hoje, nesses minutos iniciais, fez a diferença. Eu queria só fazer mais um comentário, não exatamente sobre o jogo em si, mas eu tenho lido muitas reclamações aqui de amigos em alguns grupos do estado que se encontra hoje o estádio de Pituaçu. Tá? Pituaçu foi um estádio que foi reconstruído lá entre 2008 e 2009 para que o Bahia pudesse jogar, para que o Bahia pudesse mandar seus jogos. Era basicamente por isso, porque teve o acidente na Fonte Nova em 2007, e aí o governo do estado, na época, reformou o estádio, que era pequeno, cabia cerca de 14 mil pessoas ali, e aí eles ampliaram o estádio, reformaram, botaram assentos, um estádio bem iluminado, bem bonito mesmo. E hoje o torcedor chega em Pituaçu, já tinha observado isso em outros jogos, e ele encontra um estádio escuro, tá? Em jogos com pouco público dá até medo. Dá até medo, porque é um estádio bem Verdade. escuro, não só nos arredores dele,
tá? Mas dentro também eu acho bem escuro, muito ruim e mal cuidado, sabe? Muito mal cuidado, tudo sujo. Os assentos já há algum tempo eles mancham a bermuda de quem senta ali, é tudo muito ruim. Eles não reencontraram ainda a questão do acesso ao estádio, né? O modelo de acesso ao estádio, muitas filas, sempre assim. Eu fui para jogos do Bahia em Pituaçu anos atrás, com públicos até razoáveis, médios, não eram públicos grandes, não era o público de hoje, e já tinha problema de entrada, de acesso ao estádio, né? Eu não sei aonde eles perderam o tato para isso, que tá bem ruim mesmo. Eu tenho ouvido muitas reclamações. A impressão que a gente tem é: bom, o estádio foi reconstruído, reformado para que o Bahia jogasse lá, mas já que o Bahia não joga mais com frequência lá, o estádio já pode ser abandonado, né? O placar, que era muito bonito e tal, já está largado, já não tem os mesmos efeitos especiais, enfim, é bem ruim. É um equipamento público que o governo investiu bastante, na época foram 50 milhões o custo da reforma, né? E agora está largado, abandonado, e de responsabilidade da Sudesv, né? Do governo do estado. É isso, Lula. Eu queria trazer um outro ponto aqui. Você falasse um pouco mais do Renato Paiva. O que é que a gente já pode falar aí desse trabalho de um jogo, mas um trabalho já de uma pré-temporada e de montagem do elenco? Você já falou dos reforços, tinham poucos hoje, mas no chat, por exemplo, alguns elogios assim grandes a Renato Paiva. Um time bem postado, o time conseguiu jogar bola, jogar mesmo futebol. O que é que você viu como é que você viu essa primeira impressão aí do Renato Paiva no jogo oficial e o que é que espera desse treinador português aí? Assim, eu acho muito cedo para a gente fazer qualquer tipo de análise mais profunda, tá? Mas sim, a impressão é bem positiva, tá? Acho que o Bahia teve alguns problemas, porque, como eu falei, né, ele tem uma tendência de buscar o jogo construído pelo chão, né? E hoje houve algum problema com isso. Canu e Raul Gustavo tentaram passes longos pelo chão e erraram com uma boa frequência isso, tá? Com uma boa frequência. Mas eu acho que isso é treino também. Isso é treino. Tá? Não dá para a gente cobrar no início da temporada que tudo esteja nos trinques. Isso não vai acontecer, não tem como acontecer. Eu acho que o Bahia precisa encontrar urgentemente um meia, tá? O Bahia não pode ficar dependendo aí desse meia, que esse meia seja Daniel, por exemplo, né? Daniel, que foi o meia do Bahia durante a Série B, e ele foi sobrecarregado por isso. Ele é um atleta interessante, é um atleta importante, mas ele não é camisa 10, tá? E o time não pode exigir de Daniel algo que ele não consegue entregar, que é ser o camisa 10, né? Que é ser esse último homem de meio campo. Ele não é esse último homem de meio campo. E o Bahia sentiu falta disso hoje, e é provável que sinta em jogos de um nível de exigência maior, sabe? Claro, o Bahia está buscando esse jogador no mercado. Falei aqui de Santi Rodrigues. Talvez seja esse atleta. Talvez seja esse atleta. Mas, neste momento, o Bahia sente falta desse camisa 10, né? E é fundamental que o Bahia tenha para que o estilo de jogo de Renato Paiva funcione da maneira que precisa funcionar para o nível que o Bahia vai jogar esse ano, tá? Porque é um nível diferente. Não é mais a Série B de 2022, tá? O Bahia vai jogar a Série A de 2023, tá? Então as coisas, o Bahia não pode ficar dependendo não, o Daniel não é o jogador ideal, mas deixa ele aqui que ele vai resolver. Não pode ser assim. As coisas não podem ser improvisadas dessa maneira.